Alô? O síndico tá aí? Quem? O síndico. Ih, esse não volta tão cedo. Tá preso. Fala a verdade. Você segue de perto o que o seu síndico anda fazendo? Ou você é daqueles que pagam para não participar da reunião de condomínio? Olha, fique esperto, viu? Tá sim de síndico por aí se aproveitando da sua distração para encher o bolso. Obras inacabadas. Propinas. Se foram 50 mil, assim. Fecharam 10%. Superfaturamento. Aí teria que pegar 2 orçamentos maiores, né? É um pouco maior, né? Dinheiro que é de todos, usado para bancar jantares caros e até compras em sex shop. É corrupção como você se acostumou a ver, só que bem na sua porta. Espalhada em condomínios de todo o Brasil. Síndicos são administradores de condomínios. Cabe a eles controlar as despesas do dia a dia e contratar fornecedores de bens e serviços. Tudo isso é pago com a chamada taxa de condomínio. O setor movimenta muito dinheiro. A estimativa que nós temos é que a cidade de São Paulo tenha 30 mil condomínios e que esses 30 mil condomínios arrecadem em torno de 17, 18 bilhões por ano. Para mostrar como acontecem os desvios em condomínios, o repórter do Fantástico Giovanni Grisotti se fez passar por síndico. Ele visita essa loja no centro de São Paulo que vende câmeras de segurança. O vendedor diz que inclui a propina no preço final do produto. Deu 2 mil. Quanto você quer? Mais 20%? 2.400. Em Porto Alegre, esse empresário, que também vende sistemas de segurança para condomínios, revela a proposta feita por um síndico. Instalar 5 câmeras e recolocar 3 que já existiam. O valor deu 2.900 e ele nos pediu para faturar como 6.200 no nome do condomínio. Tinha que levar em dinheiro na mão dele. O empresário diz que os orçamentos só são aprovados quando há o pagamento de propina. Eu voltei a procurar um síndico, 2 síndicos, e eles falaram assim, não está aprovado, porque tu não fez a gente sorrir ainda, né? O que eles pedem, geralmente, assim? No mínimo 30% do valor do orçamento. Tem muitos que chegam a pedir 50%, 60%. A gente chama aqui em Porto Alegre de a máfia do síndico. Outro empresário gaúcho que trabalha com serviços de portaria confirma. 90% das vezes tu é achacado, né? Acontece limpeza de caixa d'água, cortar grama, manutenção predial, pintura de prédio, higienização. É o que mais ocorre. Nosso repórter síndico se finge de interessado. O que daria para nós daí de comissão? Bom, depende, uns 20% o cara consegue, tranquilo. 20. Esse eletricista diz que até os zeladores lucram. O zelador, quando indica a gente, é mais ou menos 10%. 10%. Na maioria dos condomínios, um serviço só pode ser contratado se o síndico apresentar 3 orçamentos de empresas diferentes para se decidir pelo melhor. Mas em Curitiba, uma empresa anuncia abertamente e sem qualquer constrangimento que se encarrega de conseguir os 3 orçamentos. Os 3 orçamentos tá para garantir? Sim, isso a gente faz. Tá, vocês têm de quantas empresas? 5. Mas todas são do mesmo dono? Na verdade, são amigos. Sem saber que está sendo gravada, a dona diz que a empresa faz reformas em condomínios e paga propina aos síndicos. A gente trabalha bastante assim, o síndico chama, a gente conversa, dá uma comissão. Tá. É onde a gente sempre está tendo bastante trabalho. Jaguariúna, interior de São Paulo. Nesse condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, a antiga síndica deixou obras inacabadas. Veja a guarita como ficou. E a reforma da cerca que deveria proteger as casas. R$4.300 para tampar alguns buracos que seriam isso aqui, daria para fechar quase uma lateral do condomínio toda, né? E de quem era a empresa responsável por essas obras? Do marido da síndica. O caso só veio à tona porque o porteiro denunciou. Começou umas manutenção todo dia mexendo em cancela. E eu falei, mas o que está acontecendo, né? Fingia que mexia, mas não mexia em nada, porque eu ficava prestando atenção. Quando o morador passou falando na portaria, nossa, cobraram R$700, R$650, manutenção de cancela. Eu falei, nossa, mas como assim? Né? Eu vi que só trocou pilha, como é que cobrou isso? Os moradores fizeram uma assembleia e afastaram a síndica. Ela se defende. Eu não fiz nada, não desviei dinheiro nenhum, isso aí é tudo mentira. Estão falando é mentira, isso não existe. Todos os serviços pelos quais o senhor recebeu foram de fato prestados.
Sim, eu prestei serviço de todo o que eu fiz. O que eu não terminei, eu não recebi ainda. Capão Novo, litoral do Rio Grande do Sul. Dona Marlene é outra moradora que se diz lesada por um síndico. Pior do que alguém entrar na minha casa e roubar. Por quê? Porque ele roubou a nossa confiança, né? No condomínio onde ela tem casa, os moradores pagaram durante quase 3 anos uma taxa extra para a reforma da fachada. Mensalmente, o síndico apresentava extratos bancários comprovando que o dinheiro estava na conta do condomínio. Mas... quando nós vimos, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Tinha mais ou menos 140 mil nesse fundo de obras, que também evaporou. E a gente desconfia que se fizer uma auditagem, a coisa chega a 500 mil. Comprei uma casa e, de repente, comprei uma dívida também, né? Adquiri uma dívida que eu não estava contando. Os comprovantes apresentados pelo síndico eram falsos. João Francisco Flores Candiota também era dono de uma administradora e é acusado de aplicar o mesmo golpe em outros condomínios da região. Esse extrato falso mostra um saldo de R$ 98 mil na conta de um condomínio administrado por ele. Mas no verdadeiro extrato do banco, o saldo era inexistente. João Francisco fechou as portas da administradora, da sua casa... portão trancado, nem sinal do dono da administradora. E fugiu da cidade. E agora que eu vou ter que triplicar todos os meses o valor do condomínio durante 60 meses... virou aquela coisa, minha casa, minha dívida. As fraudes fizeram surgir no mercado empresas de auditoria especializadas em condomínios. Mas os próprios condôminos têm como se proteger. Aquele síndico que ele se sente um pouco dono do condomínio, ele se nega a dar informação, o condomínio é rude, né? Esse é o síndico que precisa prestar muita atenção nele, né? Segunda dica. Qualquer um pode pedir a qualquer momento para qualquer síndico vistas na pasta de prestação de contas. Isso tem que estar à disposição de qualquer um dentro do condomínio. A outra dica é sempre participar das reuniões e assembleias de condomínio. Se eu não participo de nada, se eu não confiro nada, o erro é meu, que deixei na mão de uma pessoa aquilo que é obrigação de todos conferirem. Depois, quando acontecem as coisas, não dá para se queixar. Em Joinville, Santa Catarina, o síndico Rolf Cell foi condenado pela justiça a 2 anos de prisão. Ainda cabe recurso. Ele usou o cartão de débito do condomínio para bancar até jantares em restaurante de frutos do mar. Tem vários saques com cartão, posto de gasolina, panificadora, lojas de roupa, lojas de calçado. Enfim, na verdade, é como se fosse um cartão pessoal, né? Segundo os moradores, a gestão do síndico causou um prejuízo de R$ 700 mil. Resultado, o condomínio praticamente quebrou. Não tem condições para comprar um saco de lixo, vamos dizer. Então, do dia para a noite, teve que sacrificar os 120 proprietários. Quem entende do assunto garante. O número de síndicos que fazem isso é mínimo em comparação ao universo que aí está. Posso te assegurar que a grande maioria dos síndicos dos condomínios, eles querem fazer um trabalho bom, fazem um trabalho bom. Uma coisa que pode vir ajudar muito é o reconhecimento da profissão de síndico. Porque no momento em que eu consiga reconhecer a profissão de síndico, eu consigo criar um conselho de ética para poder punir aqueles que andem por caminhos errados. Os síndicos que agem desonestamente podem ser enquadrados no crime de apropriação indébita, com pena de até 4 anos de prisão. Foi o que aconteceu em Porto Alegre com o Lenar Pereira, ex-síndico deste condomínio. A Polícia Gaúcha descobriu notas de compras pessoais que ele fez com dinheiro dos condôminos. Tem notas de relojoaria, tem compra de um lustre, que não foi localizado no condomínio. E um mimo surpreendente. Tem sex shop, uma nota de sex shop. O repórter Giovanni Grisotti falou por telefone com Lenar Pereira. Uma sex shop? Isso. Ah, tá. O que o senhor teria a dizer? Tá, eu te ligo daqui a pouco então para falar sobre isso. Nosso repórter não conseguiu mais contato com o ex-síndico. Muita gente não percebe os desvios que você viu nessa reportagem. O dinheiro dos superfaturamentos e propinas é debitado aos poucos, todos os meses, nas taxas de condomínio. É o mensalinho. Isso aí somado a vários condomínios dá um mensalão. Muita corrupção.